Primavera de 711. Na noite estreita entre África e a Espanha, barcos atravessam o mar. Não trazem mercadores, não trazem peregrinos, trazem soldados. À frente deles vem Tariq ibn Ziyad e diante deles ergue-se um rochedo que a história nunca mais esquecerá. Jabal Tariq, o Monte de Tariq, Gibraltar. Quando Tariq desembarca no sul, não encontra o grande exército visigodo à espera. Encontra praias quase vazias. O reino estava longe. O perigo estava perto. E a notícia começou a correr pelas velhas estradas da Espanha. Ao rei! Depressa! Rodrigo estava longe do sul, longe da Bética, longe do mar. Senhor, vieram do mar. E quando percebeu a ameaça, já não marchava para escolher o campo de batalha. Marchava para chegar a tempo. Chamem os homens. Todos. Julho, 711. O sol do sul da Espanha não aquece. Calcina. Pelas estradas poeirentas avançava um exército enorme, exausto, improvisado. Camponeses recrutados à pressa, cavaleiros nobres, pesados de ferro, orgulho e óbvio. E ao centro, dizem as crónicas, num carro puxado por mulas brancas, seguia um rei que ainda acreditava ter o destino nas mãos. Chamava-se Rodrigo e marchava para o fim do mundo. Mas o fim não viria apenas de fora. O fim já estava dentro. No episódio anterior, vimos como os suevos e visigodos herdaram um território antigo, cansado, cheio de memórias romanas, mas já entregue a novas elites guerreiras. Vimos como Toledo se tornou o centro de um reino que queria parecer sólido. Mas havia uma fenda antiga, e essa fenda tinha nome: sucessão. Entre os visigodos, o rei não passava simplesmente a coroa ao filho mais velho. A tradição germânica via o rei como chefe de guerra, o primeiro entre iguais, escolhido pelos homens poderosos do reino. Em tempos de migração, isso fazia sentido. Uma tribo em perigo não podia ser entregue a uma criança só porque tinha o sangue certo. Mas quando essa tradição chegou a Toledo, cercada de palácios, propriedades, bispos, impostos e ambições, transformou-se numa armadilha. Cada morte de rei abria uma ferida. Cada eleição era uma ameaça. Cada coroa era um convite à conspiração. No século VII, o Quarto Concílio de Toledo tentou dar ordem ao caos. A Igreja e a nobreza quiseram regular a escolha do rei, impedir usurpações, controlar a violência. Mas, ao consagrar a monarquia eletiva, também deram a cada grande família a esperança de um dia tocar a coroa. E quando todos acreditam que podem ser reis, o trono deixa de ser um símbolo de unidade. Torna-se uma presa. As crónicas e tradições posteriores lembrariam este veneno como o Morbo Gotorum, a doença dos godos. Não era peste, era política. Reis assassinados em banquetes, corpos arrastados pelas ruas, nobres cegados, exilados, executados, famílias inteiras destruídas para impedir vinganças futuras. Alguns reis tentaram quebrar o ciclo associando os filhos ao trono ainda em vida. Liovigildo fê-lo, Sindasvinto fê-lo, Égica fê-lo Convitiza. Durante algum tempo resultou. Mas cada solução deixava mais rancor debaixo da pedra. E no ano de 710, essa pedra partiu. Morre Vitiza, rei dos visigodos. A sua família quer garantir a sucessão do jovem Áquila. Para eles era simples. O pai tinha sido rei, o filho devia herdar. Mas muitos nobres recusam. Não querem um rapaz no trono dominado pelos tios, pela mãe, pelos interesses da antiga facção real. Não querem uma dinastia fechada, não querem obedecer a uma família que já acumulava poder demais. Invocam a velha lei. A coroa não se herda, a coroa escolhe-se. E escolhem Rodrigo. Rodrigo era um homem de armas,
um comandante poderoso, talvez Duque da Bética, um aristocrata capaz de mobilizar tropas, impor respeito e enfrentar os inimigos do reino. Para a facção que o apoiava, Rodrigo era a resposta. Mas para a família de Witiza, Rodrigo era outra coisa. Era um ladrão de coroa. Toledo treme. A capital, que devia unir a Hispânia visigoda, transforma-se no centro de uma guerra civil invisível. Rodrigo assume o poder, mas não domina todos os corações. Áquila e os seus apoiantes mantêm a influência no Nordeste, na Tarraconensis, na Septimânia, nas zonas onde ainda podiam cunhar moeda, reclamar legitimidade e esperar o momento certo. Durante algum tempo, a península tem dois mundos, dois reis, duas memórias, duas ambições. E no meio dessa fratura, uma ideia começa a nascer no escuro. Se Rodrigo não podia ser derrotado apenas com palavras, teria de ser derrotado com soldados. Mas a família de Witiza não tinha força suficiente para marchar contra Toledo. Precisava de ajuda. E quando uma elite desesperada não consegue vencer dentro da sua própria casa, olha para fora, olha para sul, para lá do Mar Estreito, para o norte da África. Nessa altura, o Califado Omíada avançava com uma energia impressionante. Em poucas décadas, o Islão tinha saído da Arábia e atravessado impérios antigos. O norte de África estava a ser integrado nesse novo mundo político, militar e religioso. Tribos bérberes, muitas recém-convertidas, entravam nos exércitos comandados por generais árabes. A fronteira seguinte era a água. Do outro lado da água estava a Espanha, rica, dividida e mal defendida. É aqui que entra uma figura envolta em história e lenda, o Conde Julião, governador de Ceuta. As fontes não são unânimes sobre quem ele era. Talvez um nobre visigodo, talvez um governador local cristianizado, talvez alguém ligado ao mundo bizantino do Norte de África. A tradição transformou-o num traidor movido por vingança pessoal contra Rodrigo. A história, mais fria, vê nele sobretudo uma ponte política. Julião controlava barcos, controlava passagens, controlava a porta. E foi por essa porta que a facção witizana procurou ajuda junto de Musa ibn Nusayr, governador omíada do Norte de África. O pedido não era venham conquistar a península. O pedido era mais curto, mais cego, mais perigoso. Venham ajudar-nos a derrubar Rodrigo. Venham como força auxiliar, venham como mercenários. Depois lá vê o saque, regressem. Era o cálculo arrogante de quem acreditava poder chamar um império, usá-lo como ferramenta e depois mandá-lo embora. Mas os impérios não obedecem assim. No verão de 710, antes da Grande Travessia, terá ocorrido uma incursão de reconhecimento comandada por Tarif ibn Malik. Poucos homens, poucas embarcações. Um teste. A costa sul parecia vulnerável. A resposta visigoda era fraca. A península estava distraída consigo mesma. Musa percebeu. A porta não estava apenas entreaberta, estava destrancada. Na primavera de 711, Tariq ibn Ziyad atravessa o estreito com milhares de homens, sobretudo berberes. A tradição fala em cerca de 7.000 no primeiro momento, reforçados depois por mais combatentes. Não era uma multidão infinita. Não precisavam de ser. Tinham mobilidade, tinham disciplina, tinham tempo e tinham uma vantagem que Rodrigo ainda não compreendia. Tinham aliados dentro do próprio mundo visigodo. Os barcos cruzam o mar em várias viagens. À noite, a água escura carrega homens, armas, cavalos. Silêncio. Do outro lado ergue-se o rochedo, alto, duro e impressionante. Jabal Tariq, um monte de Tariq. Gibraltar, a porta de entrada. Quando os homens de Tariq desembarcam, não encontram o grande exército visigodo à espera. Encontram praias quase vazias. O sul estava desprotegido. Rodrigo estava longe, no norte, envolvido numa campanha contra os vascos. A máquina pesada do reino não estava na Bética. Estava nas montanhas, longe do mar, longe do perigo verdadeiro. A notícia corre como fogo. Mensageiros atravessam estradas, vales, poeira. Cavalos espumam.
Homens caem de cansaço. A mensagem chega a Rodrigo com a violência de uma lâmina. O sul foi atacado. Um povo desconhecido caiu sobre a terra. As crónicas árabes posteriores põem na boca dos mensageiros uma frase quase sobrenatural. Não sabemos se estes homens desceram do céu ou se saíram da terra. Rodrigo percebe. A rebelião basque já não importa. A ameaça está atrás dele. O rei vira o exército para sul e começa a marcha. Uma marcha longa, pesada, desesperada. Da frieza das montanhas para o calor brutal do sul da Espanha. O ferro aquece sobre os ombros. As cotas de malha tornam-se uma prisão. A poeira cola-se à pele suada. Os camponeses recrutados à pressa arrastam os pés, longe das suas aldeias, longe dos seus campos, longe das suas famílias. Muitos não sabem contra quem vão lutar. Sabem apenas que o rei mandou. E quando o rei manda, obedece. Rodrigo passa por Toledo. A capital prepara-se para a guerra. Homens, animais, armas, mantimentos, carros, estandartes, nobres e bispos entram num movimento febril. É aqui que a tradição coloca uma das lendas mais poderosas da queda de Visigoda, a Torre de Hércules de Toledo. Dizia-se que havia uma torre antiga, fechada por cadeados, que nenhum rei devia abrir. Rodrigo, por orgulho, necessidade ou desespero, teria mandado quebrar os ferrolhos. Esperava encontrar tesouros. Segundo a lenda, encontrou apenas uma visão. Figuras de guerreiros vindos do deserto e um aviso de destruição. A história não precisa que a torre tenha existido. A metáfora basta. Rodrigo marchava para o sul como um homem que acreditava ir salvar o reino. Mas nas lendas já marchava contra o destino. E então comete o erro fatal. Para enfrentar Tarik, Rodrigo precisa de números. O seu exército real não chega. O reino visigodo não é um estado moderno com um exército permanente nacional. O poder militar está espalhado pelos grandes senhores. Cada nobre tem homens. Cada propriedade pode fornecer camponeses. Cada família poderosa controla parte da força do reino. Por isso, Rodrigo convoca todos, incluindo os seus inimigos, incluindo os homens da facção de Vitiza, incluindo os tios de Áquila. A lógica parecia militarmente necessária. Deixá-los para trás era perigoso. Se Rodrigo descesse para sul sem eles, podiam tomar Toledo nas suas costas. Levá-los consigo parecia mais seguro. No campo de batalha, sob os seus olhos, estariam controlados. Mas era uma ilusão. Rodrigo não sabia, ou não acreditava, que alguns desses homens já tinham feito contactos com o inimigo. Para ele, Tarik era uma ameaça externa. E perante uma ameaça externa, pensava Rodrigo, até os rivais internos defenderiam a terra comum. Foi uma leitura errada da natureza humana e uma leitura errada de poder, porque havia homens no seu exército que odiavam mais o rei do que temiam o invasor. Enquanto Rodrigo marchava, Tarik esperava, e essa espera foi uma arma. Entre a primavera e julho de 711, Tarik teve tempo para consolidar a posição, reconhecer o terreno, reforçar o exército, preparar a logística e escolher onde enfrentar o inimigo. Os seus homens eram mais leves. Muitos vinham da dureza do norte da África. Cavalaria rápida, ataques móveis, arcos, dardos, manobras de desgaste. Não tinham o peso da aristocracia visigoda, nem o luxo decadente que as crónicas gostariam de atribuir ao exército de Rodrigo. De um lado, a massa. Do outro, a velocidade. De um lado, um reino dividido. Do outro, uma força que sabia porque é que estava ali. Em julho de 711, perto do rio Guadalete ou da Lagoa da Janda, a localização exata continua debatida, os dois mundos finalmente se encaram. O sul queima. O ar parece parado. A luz fere os olhos. A terra seca abre fendas. O cheiro a suor, couro, ferro e animal quente cobre o acampamento visigodo. Rodrigo traz mais homens, talvez 20.000, talvez 30.000. As crónicas exageram, como tantas vezes, e falam de números gigantescos, mas a superioridade visigoda devia ser real. No centro, o rei. À sua volta, a guarda de elite.
A aristocracia guerreia, a cavalaria pesada, os homens que ainda acreditam que o choque frontal pode esmagar qualquer inimigo. Nas alas, os flancos do exército. E aí está o veneno. Rodrigo entrega posições decisivas a homens da facção vitisana. Há aqueles que deviam proteger os lados, há aqueles que, segundo a tradição, já tinham decidido abandoná-lo. Durante a noite, entre tendas e sombras, o verdadeiro combate já começou. Não há espadas, há mensageiros, há promessas, há cálculos, há homens que pensam no que virá depois da morte de Rodrigo. O acordo é simples. Quando a batalha apertar, as alas vitisanas retiram. Rodrigo ficará isolado. Tarik esmagará o centro. Depois, pensam eles, Áquila receberá a coroa. Toledo voltará para a família de Vitizã. Os muçulmanos levarão ouro, despojos, glória e regressarão ao norte da África. Era assim que os vitizanos imaginavam o mundo. Pequeno, controlável, comprável. Mas Tarik não era um mercenário sem visão. Era um general de um império em expansão. Ao amanhecer, o campo acorda com o ruído de ferro. Homens rezam, cavalos bufam, lanças sobem, escudos batem contra escudos. O calor começa antes da batalha. Rodrigo olha para a frente e vê as linhas de Tarik. Talvez acredite que a força está do seu lado. Talvez veja os números e se sinta seguro. Talvez não ouça o silêncio estranho que vem das próprias alas. O primeiro choque é brutal. A cavalaria pesada visigoda avança como muralha em movimento. Ferro contra pó. Cavalos contra homens. A terra treme sob os cascos. Os guerreiros de Tarik evitam um embate frontal prolongado. Aproximam-se, lançam dardos, disparam, recuam, voltam a atacar. A cavalaria ligeira não quer morrer esmagada pelo peso gótico. Quer cansar, abrir brechas, obrigar o inimigo a perder forma. O centro de Rodrigo empurra. A poeira sobe. O sol desaparece atrás da batalha. Durante horas, talvez dias de escaramuças e choques sucessivos, o exército visigodo parece ainda capaz de vencer. Tem massa, tem tradição militar, tem o rei, tem a memória de Toledo. Mas não tem unidade. E sem unidade, até o ferro parte. Chega o momento. Aquele instante mínimo em que uma batalha deixa de ser força e passa a ser destino. Nas alas, a história suspende a respiração. Segundo a tradição que sobreviveu até nós, as tropas ligadas à facção de Vitiza recebem o sinal. Param, olham, recolhem as armas e viram os cavalos. Não atacam, não protegem, não morrem. Vão embora. Silêncio. Depois, pânico. As alas do exército visigodo desfazem-se como se uma mão invisível tivesse arrancado as paredes de uma casa. O centro de Rodrigo fica exposto, os flancos abrem-se, a retaguarda fica nua. O rei percebe tarde demais. A facada não veio de Tarik, veio do seu próprio exército. A cavalaria berbera move-se com rapidez implacável. O que antes recuava, agora envolve. O que antes parecia fugir, agora fecha. Pelos lados abandonados, os homens de Tarik entram como água por uma muralha rachada. O centro visigodo fica preso. A batalha transforma-se numa tenaz e depois num matadouro. Os camponeses mal armados e exaustos quebram. Alguns largam escudos, outros correm para a água, outros são atropelados pelos próprios cavalos. A guarda real tenta fechar-se em torno de Rodrigo. A nobreza luta para salvar o rei ou para salvar a própria honra, já tarde demais. O calor morde, o pó entra na boca, o ferro pesa, o rio chama. E o reino de Toledo começa a morrer. O fim exato de Rodrigo perde-se entre história e lenda. O corpo não foi encontrado com certeza. As tradições falam do cavalo do rei atolado na lama, das botas luxuosas presas no lodo, de sinais de uma fuga desesperada ou de uma morte sem testemunhas claras. Não há grande duelo final. Não há morte limpa. Não há glória. Há lama, há silêncio, há um cavalo preso no lodo,
Há uma bota de rei abandonada, como se a própria coroa tivesse sido engolida pela terra. A Hispânia visigoda, que durante gerações tentou herdar Roma, termina ali como uma imagem brutal. Um rei desaparecido, um exército destruído, uma elite dividida, um reino entregue pelo seu próprio veneno. Mas a tragédia ainda não tinha terminado, porque os vitisanos, ao verem Rodrigo destruído, acreditaram que tinham vencido. O usurpador estava morto. O caminho para Áquila parecia aberto. Toledo parecia ao alcance. Mas Tarik viu o que eles não viram. Viu que o exército principal dos visigodos estava esmagado. Viu que a capital estava desprotegida. Viu que os homens que tinham vendido Rodrigo não tinham força para exigir nada. Se os apoiantes de Witiza acreditavam que Tarik seria apenas uma força auxiliar, depressa perceberam o erro. Com o exército de Rodrigo destruído, o general do califado já não precisava de devolver a Espanha a ninguém. O que começara como auxílio político transformava-se em conquista. Acreditaram em entregar Rodrigo, mas entregaram o reino. No fim, muitos aceitaram conservar as suas fazendas em troca da submissão ao novo poder. Em 712, Musa ibn Usair atravessa também para a península, reforçando a conquista e organizando o domínio. A expansão avança com uma velocidade que parece impossível, mas que só se entende porque o reino já estava partido por dentro. Cidades resistem aqui e ali, outras negociam, outras abrem portas. A conquista não é apenas batalha, é também administração. É medo, é pacto, é cálculo, é sobrevivência. E é aqui que o maior mito da invasão islâmica tem de cair. Os muçulmanos não conquistaram a península numa fúria cega de conversão religiosa. Foi matemática, foi pragmatismo. Durante muito tempo, a conversão não foi imposta de forma maciça. O novo poder preferiu muitas vezes administrar, tributar e negociar. Para muitos cristãos, a sobrevivência passou por aceitar um estatuto protegido, mas inferior, pagando impostos e mantendo parte das suas estruturas religiosas e comunitárias. Grande parte da população, os camponeses que habitavam o território que um dia se vai chamar Portugal, não fugiu. Baixou a cabeça e continuou a lavrar a terra, agora para os novos senhores. Parte do clero e da alta nobreza foge. E foge para norte, para a Cordilheira Cantábrica, para as Astúrias, para as montanhas frias, escuras, úmidas, onde a pedra substitui o palácio e a névoa engole os caminhos. Não levam apenas medo, levam relíquias, ossos de santos, objetos sagrados, cruzes, cálices, manuscritos, memórias, tesouros de igrejas, sinais visíveis de uma continuidade que não quer morrer. Hoje pode parecer pouco. Naquele tempo era imenso. Uma relíquia não era apenas um fragmento de osso dentro de uma arca, era autoridade espiritual, era proteção, era legitimidade, era a prova física de que Deus, a comunidade e a memória ainda caminhavam juntos. Quem guardava relíquias, guardava também poder. Guardava a possibilidade de dizer: nós somos a continuação, nós não desaparecemos. Enquanto no sul se assinavam pactos, no norte juntavam-se restos. Restos de famílias, restos de exércitos, restos de igrejas, restos de um reino que já não existia, mas que ainda se recusava a morrer por completo. A sul, o que restava do orgulho visigodo, assinava a sua própria sentença. Em 713, o comandante Teodomiro negocia a sua sobrevivência assinando um pacto burocrático com as tropas muçulmanas. Um império de guerreiros estava agora reduzido a isto: assinar um papel prometendo entregar, todos os anos, 1 dinar de ouro, medidas de trigo e cevada, vinagre, mel e azeite para não ser aniquilado. O velho poder guerreiro sobrevivia agora em forma de contrato. Em poucos anos, a maior parte da antiga Espanha visigoda tinha mudado de mãos. Uma nova ordem começava a cobrir séculos de presença romana, visigoda e cristã. Mas a conquista não foi um único golpe de espada. Foi batalha, pacto, administração, resistência e adaptação.
O mapa político da península mudava de centro, de língua administrativa e de poder. Grandes senhores e velhos nobres aceitaram sobreviver como elites submetidas, protegidas, mas juridicamente inferiores. O silêncio do Império conquistado parecia quase absoluto. E Rodrigo? Rodrigo desaparece da história e entra na lenda. A ausência do corpo abriu espaço ao mito. E poucos mitos são tão poderosos como aquele que a tradição ligou a Viseu. Contava-se que Rodrigo não morrera no Guadalete. Teria fugido do campo de batalha, sem coroa, sem armadura, sem glória. Um homem quebrado, disfarçado, carregando sobre si a culpa de um reino perdido. Teria atravessado a península como penitente, escondido entre sombras, até chegar às terras de Viseu. Aí, segundo a lenda, procurou um ermita e confessou os seus pecados. O ermita indicou-lhe uma cova. Dentro dela, uma serpente. Rodrigo devia deitar-se vivo naquele túmulo escuro e aceitar o castigo. A cobra mordê-lo-ia. A escuridão julga-lo-ia. O rei que perdera a Hispânia não morreria em combate. Morreria em penitência. É mito. Mas os mitos não nascem do nada. Nascem quando uma comunidade não consegue suportar a brutalidade dos factos sem lhes dar forma moral. A lenda de Viseu não prova que Rodrigo ali morreu. Prova outra coisa. Prova que a queda de 711 deixou uma ferida tão profunda que a memória precisou de transformar a derrota em castigo, a política em pecado, a lama do Guadalete numa penitência sagrada. O rei desaparecido tornou-se símbolo da arrogância, da divisão, da casa aberta por dentro. E essa é a grande ironia trágica deste episódio. Os muçulmanos não precisaram de derrubar sozinhos uma muralha intacta. Encontraram um reino partido, fações prontas a trair, elites dispostas a chamar forças externas para resolver ambições internas. A invasão islâmica da Península Ibérica foi um acontecimento militar extraordinário, mas foi também consequência de um suicídio político. O reino visigodo não morreu com glória, morreu por dentro. Morreu porque confundiu poder com propriedade. Morreu porque os seus nobres preferiram perder o reino a perder a influência. Morreu porque uma facção acreditou que podia vender a chave da porta e continuar dona da casa. E quando a porta se abriu, já ninguém a conseguiu fechar. O mapa tinha mudado. A antiga Hispânia visigoda dava lugar ao Al-Andalus. O sul, o centro, as grandes cidades, os corredores de poder, tudo começava a entrar numa nova ordem política, cultural e religiosa. E no extremo ocidental da península, as terras que um dia seriam portuguesas entravam também nesse novo mundo. Não como Portugal, porque Portugal ainda não existia, mas como parte de uma transformação profunda que deixaria marcas na agricultura, na língua, nos nomes de lugares, nas técnicas, nas cidades, nas fronteiras e nas memórias. O futuro português começava, mais uma vez, antes de Portugal. Mas a história nunca fecha uma porta sem deixar uma sombra do outro lado. A península parecia ter sido engolida para sempre. Mas no norte, nas montanhas frias da Cordilheira Cantábrica, entre rocha, névoa e fome, homens fugidos, monges com relíquias, nobres sem terras e guerreiros sem reino, começavam a reunir-se. Os novos senhores do Al-Andalus olharam para aquelas montanhas e viram apenas pobreza. Viram rocha, viram nevoeiro, viram restos. Mas a história muitas vezes começa precisamente nos restos. Lá em cima, nas Astúrias, um nome começava a ganhar forma: Pelágio. E num lugar de grutas, pedra e sombra, chamado Covadonga, a derrota da Hispânia visigoda iria moderar a sua primeira resposta. Mas esse primeiro fogo nas montanhas e o início lento, duro e sangrento da reconquista é uma história para o próximo episódio do Crónicos Portugal. Se este episódio te ajudou a perceber como uma guerra civil abriu a porta a uma das maiores transformações da história da Península Ibérica, deixa o teu gosto, partilha com quem gosta de história e escreve nos comentários. Para ti, o reino visigodo foi derrotado por Tarik ou traiu-se a si próprio? Segue o Cronos Portugal, porque a história continua.